Após 2 anos em home office, grande parte das empresas brasileiras retomou o trabalho presencial, seja da maneira integral ou de forma do híbrido. O Vitor Moraes preparou uma reportagem bem interessante. Você que está chegando agora à Jovem Pan, preste atenção. Algumas empresas optaram por manter o home office de forma definitiva. É o caso da Tutor Mundi, plataforma de reforço escolar que conecta alunos do ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular aos universitários do país. Atualmente são 30 funcionários e mais de 2.000 tutores ligados à plataforma. O objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida aos colaboradores, poupando o tempo com deslocamento até o local de trabalho. Rafael Coelho, CEO e fundador da empresa, mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele conta que antes da pandemia o trabalho era híbrido e agora virou 100% remoto. Alguns dos benefícios, tá? Para a empresa. Nós temos acesso a um pool de talentos nacional, não estamos restritos à localização, então, se tem um desenvolvedor de software muito bom que mora no interior do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro nem é tão interior assim, mas no interior de Minas Gerais, tá, bem no interior do país aí, a gente consegue atrair esse funcionário sem exigir que ele faça um deslocamento, tá? Outros benefícios para a empresa, tudo fica registrado. O executivo de contas, Lucas Melo, tem uma rotina padrão de trabalho, das 9 da manhã às 6 da tarde. Para ele, existe mais benefícios do que malefícios trabalhando de casa. Um deles é o hábito de vida mais saudável. Uma qualidade muito grande de poder almoçar em casa, fazer meus lanches aqui, estar perto da minha esposa. Então, eu tenho essa possibilidade de estar com ela durante o dia, quando ela está aqui em casa. Tenho a oportunidade de levá-la no trabalho, porque home office proporciona algumas janelas de tempo livre, etc., né? E o fato de que quando eu encerro meu expediente, digamos assim, quando eu termino meu trabalho, eu não preciso voltar para casa naquele êxodo que era de manhã, né, também. De acordo com o levantamento do site Nomad Life, até 2035 haverá mais de 1 bilhão de trabalhadores nômades em todo o mundo. Aqui no Brasil, de acordo com o levantamento do IPEA, em novembro do ano passado, a turma do home office, aquela que é mais propensa a aderir ao nomadismo, eram apenas de 7 milhões de brasileiros, 9% da força trabalhadora. Felipe, home office, como você lidou com essa questão durante a pandemia? Olha, eu nunca tive um home office pleno, né? Eu sempre fui, não vou dizer obrigado, porque eu preferi, né, sair para trabalhar mesmo nos pontos mais altos do isolamento social. Não que eu seja contra, né? Mas a própria realização da minha função demandava a minha presença. Mas, né, o importante que essa reportagem traz é que o home office acabou revolucionando, de certa maneira, o mercado de trabalho. E isso não é só Brasil, é mundo, né? A gente vê o que está acontecendo com as empresas. Tem muita empresa que não voltou e nem vai voltar plenamente ao trabalho presencial em 2022. E isso, né, mostra que o home office acabou resolvendo problemas dos dois lados, né, do empregador e do empregado. É claro que eu estou sendo um pouco generalista nessa leitura, né? Tem muitos caso a caso aí que a gente tem que ler, tem muitas entrelinhas que a gente tem que perceber nesse discurso, mas não dá para negar que antes da pandemia, as relações de trabalho, o modus operandi, né, o dia a dia do trabalhador e da empresa era um e hoje é outro. Bom, e aí, Pouzonov, nós conversamos com o Bruno Meyer, nosso especialista em business. Ele falava desse movimento, que é um movimento mundial, pós-pandemia, das pessoas que não querem mais voltar para o presencial. Vários americanos, principalmente numa faixa etária abaixo dos seus 30 anos, resolveram mudar de vida e dar um reset. Vou fazer outra coisa na minha vida, não quero mais o presencial. E aí eu pergunto a você... isso também é um efeito da pandemia que interfere na economia, ou seja, as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeças e a gente, no fundo, está muito perdido ainda em função da pancada que nós levamos desse vírus? Tendo a achar que a gente está um pouco perdido ainda, é muito cedo, né, para ver as consequências desse movimento todo, que é um movimento, como você bem colocou, até geracional. Eu fico aqui pensando, né, nas consequências disso. É um grupo aí que já tende a se isolar, e isso deve ter consequências até para o convívio das pessoas, consequências culturais para o futuro. Isso é muito preocupante,
que nós somos um ser gregário, né? Sempre gostamos muito de conviver, até aqui nos últimos 2000 anos, a gente, muito mais, óbvio, mas de cultura judaico-cristã. A gente tem esse convívio, esse lado social exacerbado, por isso que a gente vive numa sociedade judaico-cristã, que exalta a misericórdia, caridade. Se todo mundo resolver viver, trabalhar mais isoladinho, isso vai acabar tendo alguns efeitos importantes, eu não sei se exatamente positivos. A gente nunca teve essa tecnologia que nos permitiu viver assim tão isolados fisicamente e conectados, né? Ao mesmo tempo, as ideias estão conectadas o tempo todo. A gente vive aqui dentro do crânio o tempo todo. Isso é muito interessante, né? De ver como isso vai acontecer. Existem alguns pensadores que acreditam que isso vai moldar o nosso cérebro. Aí vai ter efeitos para além do imaginável, né? Até na economia, na forma como a gente se relaciona com o mundo. Tem outras pessoas que acham que, no final das contas, a gente vai conseguir se adaptar. Para mim, pessoalmente, está sendo difícil a adaptação. Bem, aqui na Jovem Pan, obviamente, eu faço de casa. No meu outro trabalho na Gazeta do Povo também estou fazendo de casa. Eu sinto uma saudade enorme de redação, de conversar com as pessoas. E até tem a ver com a sua pergunta, porque eu acho que para trabalhos criativos, essa interação pessoal é muito importante. Então, eu imagino aí que esse movimento geracional tenha efeitos até sobre esse mercado da criatividade. Você imagine, William, um filme, né? Um filme que é um produto que a gente está todo mundo acostumado, é um produto de equipes assim, que às vezes reúnem milhares de pessoas. De repente, se todo mundo começar a fazer um filme remotamente, que produto que vai sair disso? Você sabe, Paulo Pozonoff, que você comentou desse filme remoto feito a várias mãos? Eu, inclusive, coincidentemente, faz uma semana que eu assisti um documentário que foi feito exatamente dessa forma. Eram 4, 5 cineastas ali, cada um em um lugar, e fizeram dessa forma remoto. Eu vou até compartilhar aí com você, porque acho que você vai achar interessante. Mas, Felipe, antes da gente mudar de assunto, o home office, como você mesmo disse, sim, ele traz muita mudança de hábito, inclusive a mudança de hábito de trabalhar mais, em alguns casos, ou de ser acionado mais vezes e fora dos horários de expediente de trabalho, né? Isso tem sido reportado muito constantemente pelas pessoas que se mantêm em home office. Inclusive, por conta disso, alguns países como Portugal mesmo, né, têm criado uma legislação mais rígida para que esses contratantes, então, não enviem, para que os chefes não possam enviar fora do horário de trabalho SMS, e-mail, nem nada, ou WhatsApp para os seus funcionários. Você acha que falta um debate mais nessa linha aqui no Brasil? O debate tem que ser muito profundo, né? Porque você é o famoso estar à disposição, né? De que maneira eu estava à disposição do meu superior, do meu chefe, enfim, da minha superiora antes da pandemia e hoje? Primeiro, o meu cargo mudou, as minhas funções mudaram, a minha rotina de trabalho mudou, o meu regime mudou. À medida que antes mesmo da pandemia já havia uma rediscussão das relações de trabalho, não só no Brasil, mas de modo geral, no planeta inteiro, como essa pandemia potencializou essa necessidade de discussão. E eu vejo, Pozonoff colocou algo muito importante. Não dá para você, numa situação de isolamento ou de home office, tendo uma família, não dá para você dissociar essas discussões do trabalho das discussões dos relacionamentos. Veja, né, no primeiro ano da pandemia, na metade, quando o isolamento chegou às alturas aqui no Brasil, houve uma pesquisa que mostrou mais de 9.000% de crescimento da busca da palavra divórcio no Google, né? Então, você não está falando só de relações de trabalho, você está falando de uma nova relação de você com você mesmo e de você com os seus, né? Então, de fato, é uma novidade, né?